então começar lá da primeira pergunta, que é indispensável. O que é empreendedorismo, Anderson? O empreendedorismo, Emily, é um skill que você adquire com o passar do tempo, né? Você tem pessoas que nascem com esse espírito, mas é uma metodologia que você acaba adquirindo através de ensinamentos, né? Para você conseguir trabalhar num ambiente de extrema incerteza. Então, se você ser empreendedor, você pode ser empreendedor dentro de uma empresa ou com o seu próprio negócio, no caso da Thaís. O empreendedor que trabalha dentro de uma empresa, ele trabalha com extremas incertezas em negócios, em produtos e serviços num ambiente específico de trabalho. O empreendedor que cria a sua empresa, ele tem um desafio de trabalhar o empreendedorismo num ambiente de extrema incerteza, porque ele não conhece onde ele vai pisar, o que ele vai fazer, quem que ele vai atender, se a demanda vai surgir ou não. Não conhece em partes, né, Anderson? Porque antes de eu meter a cara e fazer um investimento como esse, é importante que eu faça um estudo de caso a respeito da área que eu quero atuar, de como as pessoas vão receber isso, não é? Sim, sim. Você faz todo um estudo de caso, assim, você faz todo um modelo de negócio, mas isso na prática não quer dizer que vai dar tudo certinho, né? A gente vai lá, treina, faz tudo para acontecer, mas bota o time para jogar, às vezes o time não joga do jeito que a gente quer, né? Verdade. Então é mais ou menos essa analogia aí com o futebol. Às vezes não dá tudo certo. E aí, a gente estava até com um exemplo essa semana na aula de empreendedorismo, de pessoas que às vezes criam todo um plano de negócios e tal, elaboram um monte de coisa. É tudo Passam lindo. anos estudando, né? Como Anos que vão estudando, mas chega na hora, algumas coisas específicas, às vezes até o próprio empreendedor, ele não acredita nele mesmo. E quando ele vai botar em prática, a coisa não acontece, não roda. Por isso que os americanos têm a prática de... O planejamento deles, em alguns casos, claro, é a curto prazo, né? Eles fazem lá 50 projetos e colocam para acontecer para ver se um dá certo e os outros 49 servem de lição para os próximos que eles vão investir. Porque às vezes você fica estudando aí anos e anos e quando coloca em prática acaba que não acontece. E às vezes não, você faz ali um protótipo, coloca para funcionar, para ir experimentando e de repente ele te traz resultados em um prazo menor do que aquele de estudo que você gastaria, não é isso? Sim, foi bom você ter falado disso, que em Stanford, a gente estuda, eu estive em Stanford recentemente, e o Vale do Silício é a referência mundial de empreendedorismo, principalmente para empresas de tecnologia, não só tecnologia, mas na área da biomédica, em áreas muito distintas, né, não só a tecnologia. E a grande sacada que os americanos tiveram é essa coisa de fazer ágil, de fazer rápido. Assim, a gente tem que aprender a errar rápido. É esse o lance. Então, assim, eles não têm medo de errar, eles não têm medo de fracassar. Assim como muitos empresários brasileiros, muitos empreendedores brasileiros já adquiriram esse skill, essa coisa, que a gente tem uma coisa que o americano não tem com tanta frequência, que é a criatividade. O Brasil hoje ele é o 27º país mais criativo do mundo. Olha só que beleza, por isso eles usam tantos brasileiros por lá, né? A grande questão é que o brasileiro não consegue gerir as coisas muito bem. A gente tem uma dificuldade muito grande com gestão. E quando você é muito criativo, você não consegue estar na outra ponta trazendo a gestão para dentro com tanta facilidade, porque são áreas distintas do cérebro. A criatividade ela trabalha do lado direito e a gestão trabalha mais para o lado esquerdo. Esse é o grande desafio que o empreendedor tem que lidar no dia a dia. Esse é o grande desafio que eu, como professor, como consultor, trago para os pequenos e grandes negócios, médios negócios. Que é unir as duas coisas. É até importante, ele estava falando da questão de gerir a empresa, né? Nossa cultura, a gente é acostumado a sempre aprender, olha, você tem que trabalhar para alguém, você tem que se preparar para trabalhar numa empresa. Até a gente estava comentando isso na aula. Exatamente. E acho que meio que bloqueia isso na gente, né? A gente está sempre pensando em ser bom para a empresa dos outros e não ser bom, ser criativo, ter assim, criar ideias, ter ideias legais e pôr em prática, né? A gente foi criado para trabalhar para os outros. Eu lembro, por exemplo, que quando a gente trabalhava junto, a gente ficava sempre prospectando assim, o que nós vamos fazer, qual será o próximo passo na empresa dos outros. Era assim que a gente pensava. Por isso, quando você abriu a Taió, me encheu de alegria, porque eu vi esse novo lado se abrindo. Não tem nada a ver com a minha profissão. Exatamente. Quando você fala, Thaís é o quê? Jornalista. Thaís é jornalista. E hoje é especialista em caixas aí, inclusive pioneira no estado de Rondônia, e ganhou e vem conquistando seu mercado
sempre buscando novas ferramentas. O jornalismo, de alguma forma, te ajudou nesse trabalho que você vem fazendo? Demais. Assim, o jornalismo, se não fosse ele, a Taió hoje não estaria em tantas redes sociais, sendo compartilhado por tantas pessoas. Então, o jornalismo, a questão da iluminação para uma foto, a qualidade de uma foto, você colocar a sua empresa em uma rede social é muito difícil. Por quê? Você tem que ter entendimento de alguns aparatos. Se você joga a sua empresa de qualquer forma em uma rede social, por exemplo, você pode estar fadado ao fracasso, porque aquela imagem não pode estar refletindo o real trabalho que você faz. Então, o jornalismo me deu muito isso. A forma de comunicação com os clientes nas redes sociais é extremamente importante, né? Uma rede social não tem nada a ver com a outra. Então, a linguagem é diferente, a foto é diferente. Então, às vezes, você linka uma foto com um vídeo em redes sociais diferentes. Então, hoje, a Taió se baseia na propaganda em rede social. E é muito interessante porque viram boca a boca. Né? Viram boca a boca. E é interessante isso. As pessoas acham até que a gente tem uma empresa, que eu tenho uma empresa de comunicação especializada na gestão de rede, de comunicação, e eu não tenho. Isso que a Thaísa está falando é interessante, porque o que ela está dizendo assim, é um skill que ela aprendeu em outra profissão e ela conseguiu ligar os pontos. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. É importante o empreendedor conseguir trazer a experiência que ele traz, a bagagem que ele traz de outras profissões ou de outras coisas que ele viu e tentar interligar isso com o que ele faz no dia a dia dele. Ela falou um ponto interessante que a gente recebe a gente é treinado a ser empregado desde criança. Isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar para quebrar esse paradigma e isso é uma coisa que eu acredito que é uma ação de governo e uma ação público-privada, mais do que só de governo, mas os empresários têm que estimular isso na educação desde as criancinhas. Você tem empreendedorismo lá na base, para você convencer a criança de que ela tem que aprender a arriscar, ela não pode ter medo. A gente recebe não o tempo inteiro. Não. Dentro de casa mesmo. Meu pai era fã de que eu fui a servidora pública, por exemplo. Sim. A maioria dos pais pensam isso, estabilidade, sossego, meu filho, você vai fazer seu horário, você tem um horário certo para cumprir, tem férias com data certa, pode viajar, que é o que a gente gosta de fazer. E isso também é uma coisa que você não gosta de viajar muito, então você vai ter tudo certo, tudo funcionária pública. Sim, porque a gente acredita sempre no que é referencial, né? A gente olha para fora e fala, não, o mundo é muito arriscado. Os pais não querem botar os filhos deles no risco. Eles não querem, eles querem proteger a criança o tempo inteiro. Então elas acham que falar não, tem coisas que não é legal. Verdade. Olha, no próximo bloco, a primeira pergunta que eu vou voltar com o Anderson você comentou ainda há pouco, geralmente a gente pensa em empreendedorismo abrir o meu próprio negócio. Mas não, você falou que você pode ser empreendedor dentro da empresa em que você está. Então você vai me explicar melhor isso aí, porque muita gente aí em casa, de repente, não tem o sonho de abrir o seu próprio negócio, mas quer ter esse estímulo aí, quer ter esse codinome empreendedor. Então vamos aprender isso no próximo bloco e também entender como foi que a Thaísa chegou na Taió, essa empresa especializada em caixas em Rondônia hoje, que vem fazendo o maior sucesso. Enquanto isso, eu te convido para participar com a gente através do 9951-1108. Beijo, bom dia, participar do sorteio, falar sobre o tema de hoje, dar a sua opinião, sugerir um tema para um próximo dia. Bom, o canal está liberado para você. 9951-1108. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu quero te encontrar na volta, hein? Não sai daí. Quero participar do sorteio. Tá participando, Roselinho? Vou já passar os nomes aqui pra Lua para fazer a lista, tá bom? E você pode participar com a gente. 9951-1108 é o seu contato direto. Pode mandar seu recadinho, seu bom dia. Pode animar meu dia, assim como todas essas participações animam. E olha, já voltei com a pergunta que a gente ficou de fazer no intervalo. Me fala, empreendedor não é necessariamente aquele que abre uma empresa. Eu posso ser empreendedora dentro da empresa que eu trabalho, como funcionária, como colaboradora. Exatamente. Você se coloca na posição de empreendedor, você pensa como fazer novos produtos, como fazer novos serviços, como desafiar um problema que está ali, está atrapalhando todo o processo de trabalho da empresa. Você se prontifica a tomar uma postura empreendedora para resolver aquilo. E o mais legal, assim, eu estava até em exemplos em aula, às vezes a pessoa olha dentro da empresa e fala assim, não tem mais lugar para crescer aqui. Exatamente. Ok, mas e se ela criar o lugar? Isso é ser empreendedor. Se você, por exemplo, entre uma área da empresa e outra, existe um espaço ali que você pode criar um novo serviço, um novo negócio. Você identifica uma deficiência, uma demanda. Uma
Você cria uma de área. repente resolver aquilo. Cria uma área. A Gaster sustentável. Pra quem não sabe, a Gaster é aquela linha de joias famosíssima e também bastante expensive. Isso. E aí uma das funcionárias trouxe a ideia, por que não a gente fazer joias sustentáveis? A gente não tem esse mercado aqui no Brasil ainda. Então, e tem tudo a ver, né, com a nossa realidade, com a Amazônia, com tudo. Exatamente. Então, assim, com reuniões criativas, com incentivo e principalmente, que esse é o ponto principal, é você acreditar que você pode fazer, sem medo. Ninguém tem que acreditar por você, né? Você e sem medo de tomar não. Sem aquela coisa assim, eu tenho medo do meu chefe. Entendeu? Não tenha medo do seu chefe, não tenha medo de você. Não tenha medo de tomar não. Um não é 10% de um sim. Então, se você tiver 10 não, você tem um sim em algum momento. Então, essa é uma forma de pensar diferente. Legal, e a gente falando agora desse intraempreendedor que chama, né, Anderson? O intraempreendedor que pode crescer dentro da empresa. A gente ainda pode falar de novo com a Thaís aqui, que realmente, quando trabalhou como colaboradora, também teve esse espírito empreendedor dentro da empresa, né, Thaís? Eu acompanhei de perto e sei que a Thaísa foi abrindo espaço, enfim, se encaixando em novos espaços dentro da empresa. E aí, depois, resolveu abrir a Taió. Faz um resumo para mim dessa transição, Thaísa. Até a gente estava comentando aqui que, nossa, completei 10 anos de profissão como jornalista, né, como comunicadora. Comecei como pauteira, e pauteira é aquela pessoa que faz as pautas, as reuniões para os repórteres poderem ir para a rua. E cheguei a ser até apresentadora e editora de um portal de notícias. E há cerca de uns 5 anos eu sempre alisei meu cabelo, alisei, por conta, inclusive, da profissão. E aí fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, na época, e eu não achava um profissional que utilizasse os mesmos produtos que eu já estava utilizando há muitos anos. Então, fiquei com medo de perder meu cabelo, literalmente. Voltei para cá, mas já com o cabelo bem modificado, e eu não entendia, e ninguém conseguia me explicar, isso há uns 5, 6 anos, mais até, o que estava acontecendo com o meu cabelo, porque a gente passa pela transição. Para quem não sabe, é quando você deixa de alisar, então a raiz do cabelo começa a ondular de novo, e fica aquelas pontas alisadas. Nenhum profissional em São Paulo conseguia me dizer o que era aquilo, como que eu poderia resolver aquela situação, e muito menos que produtos utilizar. Aí eu comecei a estudar por conta própria, inclusive livros de medicina até, e de química, para entender por que o produto X era mais eficiente que o produto Y. E comecei a estudar estrutura capilar, couro cabeludo, enfim, e comecei a mudança no meu cabelo. Cheguei em Porto Velho, ajudei muitas meninas também nessa fase, e aí, paralelo ao jornalismo, eu comecei involuntariamente a trabalhar com cachos. Comecei na parte de educação mesmo. E ajudei muitas meninas com isso, e foi crescendo, e quando eu me vi, eu atendi a domicílio. Não dei conta, porque eu fazia plantão no jornalismo e atendia a domicílio. Depois eu comprei, com o dinheiro do serviço, um lavatório, coloquei no fundo da minha casa. Então, eu comecei a receber muita gente na minha casa, e meu pai e minha mãe falaram, não dá, muita gente estranha, a gente não sabe quem está entrando em casa, vamos alugar uma salinha. E a ideia era uma salinha. Eu aluguei uma salinha, que cabia eu e a pessoa. Não deu certo. E aí, hoje, a gente está num espaço maior, que também, graças a Deus, assim, às vezes fica a gente em pé lá esperando para ser atendido. Mas testemunha. A base de tudo é a educação. Eu não deixo de estar sempre prestando serviço de educação mesmo, em relação principalmente à aceitação do cabelo. Hoje, o problema não é produtos, o problema não é o tratamento, é a pessoa aceitar que ela tem um cabelo diferente dos caucasianos e ela precisa aprender a cuidar disso. Muito legal. E olha, o exemplo da Thaís é um exemplo que já era de sucesso, porque ela já era uma jornalista de sucesso, e aí encontrou um novo meio, se encontrou em um novo espaço, e agora está com a Taió. Mas a gente tem aqui o exemplo do ex-catador, o Geraldo Rufino, que hoje, segundo o Anderson, ganha quanto? 50 milhões de reais por ano com a empresa de reciclagem. 50 milhões de reais por ano com a empresa de reciclagem. E a gente tem também essa outra sugestão de livro aqui, essa outra biografia sugerida pelo Anderson, que é a Startup Enxuta, que é o que ele explicou ainda há pouco sobre startups e a importância de se estudar
para obter êxito nisso tudo. Por isso que no próximo bloco a gente vai te falar aí do desafio empreendedor, que você tem esse final de semana para se inscrever e vai entender melhor no próximo bloco, então não sai daí, porque isso é importantíssimo, viu? A gente vai ali rapidinho faturar, você participa através do 99511. O Anderson explicar pra gente um pouco mais sobre o desafio empreendedor, que é uma forma de estimular aí o empreendedorismo de quem de repente tem aquela startup na cabeça, como disse a Thaisa, mas não sabe como aplicar, né? É verdade. Bom, o desafio empreendedor da FGV, você entra no site, se cadastra e você vai ter um quiz a fazer ali, você vai responder 5 etapas ali de perguntas. Se você conseguir alcançar a pontuação máxima, você já está garantido com bolsa de 100%, é uma bolsa de 100% que a universidade vai destinar para esse empreendedor, né? E são mais 100 bolsas que vão ser destinadas de 10% a 80% de bolsa. Cada aluno que trouxer, futuro aluno, empreendedor, que trouxer 5 novos amigos, né? Se ele fizer um network, que isso é inclusive um dos skills do empreendedor, saber fazer network, saber negociar, trazer gente para perto. Se ele conseguir trazer 5 novos participantes, ele já vai pontuar mais, ele vai ter a possibilidade de alcançar o topo ali e conseguir essa bolsa. Então é em etapas? É em etapas, exatamente. Muito bacana. E Gente, é muito bom. Sério. Já participou, Thaís? Explica pra gente. Eu estou fazendo a pós e eu nunca me imaginei fazendo pós em administração de empresas. Nunca me imaginei. O empreendedorismo, como é que é? Nunca. Eu tava falando pro Felipe, eu digo, gente, essa matéria tinha que ter desde o primeiro... Obrigatoriamente. Tá todo mundo apaixonado, porque o professor vai falando, o professor aqui antes vai falando e a gente vai, imaginando. Quem já tem empresa é sensacional, porque ele vai falando e você vai já pontuando os erros. Se descobrindo, se entendendo. Pô, eu corri risco, aquele medo que eu estava tendo era um risco que eu estava correndo. Fazia sentido. Só que deu certo e agora eu tenho que melhorar. Cara, é sensacional. E botar ideias para executar, porque essa coisa, tem uma ideia maravilhosa, mas você não executa a ideia sem ação, é ilusão. Vem outra pessoa e executa a tua ideia. Isso é muito legal. E é por isso que vale muito a pena você investir em participar do Desafio Melhor Empreendedor, justamente por isso, para você ir descobrindo. Até porque é um experimento, né? É uma forma de você se provocar, né, Anderson? Porque eu tô ali, o meu compromisso é mais comigo mesmo, ali a internet, não devo nada a ninguém. Então você vai se experimentando e a partir dali vai se descobrindo para de repente colocar essa tua ideia em prática, né? Exatamente. Tem uma frase bacana que eu vi essa semana, que eu trouxe para mim, que é assim: se você tem medo do risco, você nunca vai arriscar ficar rico. É verdade. Tem que eu arriscar. estou pensando aqui, gente, porque 2016 é um ano de muitas coisas para serem colocadas em prática. E de repente a gente fica ouvindo assim, numa sexta-feira, que vai te dar aí 2 dias para pensar e na segunda-feira começar a agir. Eu já posso começar a agir hoje também, né, Anderson? Exatamente. Primeiro ponto para começar a agir hoje é se ver no futuro. Quanto que você quer ganhar no futuro? Seja dentro da sua empresa, da empresa onde você trabalha, ou na sua empresa. Essa dica é maravilhosa. E aí você se projeta e essa projeção já faz você começar a mudar de comportamento, você ressignificar o que você pensa, que esse é o maior desafio. Ressignificar é um termo que eu venho ouvindo muito nos últimos tempos, que se aplica tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. A partir do momento que você consegue ressignificar essas duas vertentes da tua vida e, de repente, direcioná-las para o mesmo sentido, você consegue obter mais sucesso, consegue andar, né? Parece que as coisas saem do lugar, né? Sim, porque você começa a pensar de forma que você segue um caminho com foco, e aí os desafios vão acontecendo, o fracasso vai passar assim, você não tem que ter medo do fracasso. Tem que sair da caixinha, não tem essa, assim, eu tenho medo de quebrar. Tem medo de quebrar, nem sai de casa, então. Então você tem que mudar isso. Quando você muda isso, é fato, vai acontecer. Esse cidadão aqui quebrou 6 vezes. Antes de estar ganhando 50... Antes de estar ganhando 50 milhões por ano, que hoje ele fala até rindo, né? E uma coisa legal, que assim, ele fala que quebrou 6 vezes e rindo. Claro, se eu estivesse ganhando 50 milhões por ano, eu ia falar nada. Mas ele não sabia que ia ganhar 50 milhões. Foi a mudança de postura que ele teve, essa coisa de ressignificar o teu pensamento, de você se colocar com uma postura empreendedora, se colocar com uma postura diferente dentro da sua empresa onde você trabalha, não ficar com medo das coisas que acontecem, às vezes, os riscos do dia a dia, risco com relação ao trabalho, o risco de perder o emprego. Quem tem medo de arriscar, arrisca a não ficar rico. É isso. E a gente aprende que para todo problema existe uma solução. A gente acaba aprendendo. Só não sabe onde é que está ela ainda. Tem que Por buscar. Isso que tem que estudar. Tem que estudar e tem investir que em você. Investir em você e pegar o empreendedorismo do
outra e trazer para perto também, estimular isso. Perfeito. Olha, certeza que a minha sexta-feira veio aqui cheia de inspiração para começar a colocar em prática. Já vou roubar mais informação aqui da Thaisa e do Anderson, mas infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Anderson, foi um prazer. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero vocês lá na FGV para a gente fazer bons negócios juntos e todo mundo conseguir ressignificar a sua vida e conseguir cada vez mais novos sonhos, novos desafios. Perfeito. Thaisa, parabéns, sucesso sempre, seja sempre bem-vinda. Espero que a gente tenha dado um start aí em quem está em casa. Sem dúvida, estou me coçando todinha aqui.